Presidente, senhoras e senhores deputados, as mais recentes notícias sobre a redução do efetivo militar norte-americano na base das Lajes provocaram a maior indignação e perplexidade na população açoriana, com especial incidência naquela que reside na Ilha Terceira. Trata-se de uma questão muito séria, pelos impactos negativos que tem na região em termos sociais e económicos. A complexidade e dimensão do problema gerou um alargado consenso no Estado português que importa manter e aprofundar, envolvendo os governos regional e da República, os partidos com responsabilidades governativas e os que estão na oposição, instituições laborais, empresariais e de cariz social, bem como destacados membros do Congresso dos Estados Unidos, originários das comunidades portuguesas de ascendência predominantemente açoriana. Tentativas de desresponsabilização nesta matéria, na perspectiva de alcançar algum benefício eleitoral, são inaceitáveis e não ajudam a resolver um problema que tanto aflige e afeta os Açores e os açorianos. Os Açores e as suas gentes atravessam tempos muito difíceis que tendem a agravar-se e que não são compatíveis com demagogia e falta de seriedade no tratamento de questões relevantes como aquela que aqui trazemos. Para que tenham uma ideia clara e fundamentada do que afirmo, deixo-vos apenas alguns indicadores que julgo serem um bom testemunho. O desemprego nos Açores atingiu a mais alta taxa do país, 15,7%, sendo que o desemprego jovem ultrapassa os 40,6%. Isto é dramático, numa região em que 7 das suas 9 ilhas conhecem uma desertificação e um envelhecimento muito acelerados. Os Açores têm neste momento a mais alta taxa nacional de abandono escolar precoce, com 34%, bem como a mais alta taxa de população com 15 ou mais anos, somente com o ensino básico concluído, 68%. Nos Açores existem 18.330 beneficiários do rendimento social de inserção, 7,4% da população, a mais elevada taxa nacional, 8,4% do total de beneficiários, quando a média nacional se fica pelos 2,2%. Quanto aos rendimentos, temos a mais alta taxa nacional de famílias com rendimentos mensais inferiores a 350 euros, 57,4% das famílias. E a mais elevada taxa de famílias com rendimentos mensais inferiores a 530 euros, 71,4% das famílias. A região tem um PIB de 3.694 milhões de euros e responsabilidades assumidas no valor de 3.461 milhões de euros, o equivalente a 93,7% do PIB regional. Trago estes indicadores, e são apenas alguns, que têm origem nos Serviços Regional e Nacional de Estatística e no Tribunal de Contas, com pesar, com preocupação e até com algum embaraço, mas para que melhor se perceba o enquadramento em que a questão da base das Lajes se deve colocar. A fragilidade da situação tem de preocupar e responsabilizar todos os governantes e agentes políticos, a começar pelos regionais, e não permite que deixemos de lutar por esta causa até ao limite das nossas capacidades, por forma a evitar que as notícias correntes se concretizem tal como surgiram. Não compreendemos a rapidez com que, de um estudo elaborado pelo Departamento de Defesa norte-americano, se passou a uma decisão sem que aparentemente nenhuma negociação tenha existido com o Estado português. Como não percebemos também que, enquanto para outras bases militares envolvidas em idênticos processos de redução de efetivos no território americano e europeu, se fixem prazos para a concretização das medidas que podem chegar aos 5 anos e, no caso da base das Lajes, se fixe um prazo para o mesmo efeito que não deve ultrapassar o próximo outono. O Grupo Parlamentar do PSD solicitou na passada sexta-feira, dia 9, a presença nesta Assembleia para audições do Sr. Ministro
de Estado e dos Negócios Estrangeiros e também do Sr. Embaixador dos Estados Unidos da América. Revemos-nos nas posições que o Governo português tem assumido sobre esta matéria, nomeadamente na anunciada animosidade resultante de decisões unilaterais da administração norte-americana e das consequências que daqui se devem retirar. Mas esta firmeza tem de manter-se e reforçar-se, por forma a conseguir contrapartidas que sustentem a economia dos Açores da Ilha Terceira e, em especial, do Conselho da Praia da Vitória, evitando o recurso à imigração e o consequente empobrecimento, envelhecimento e despovoamento do Conselho e da Ilha Terceira. Se a redução prevista se concretizar na totalidade, estima-se que no próximo outono 25% da população ativa deste Conselho esteja desempregada e que o PIB sofra uma quebra de 30%. Num Conselho em que a população ativa ronda os 9.000 habitantes, podemos estar a falar de uma perca de 2.000 empregos diretos e indiretos. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, estamos numa difícil encruzilhada em que se reclama a responsabilização e o empenho sério de todos na resolução desta complexa e dolorosa situação. As medidas anunciadas prejudicam o interesse nacional e regional e o bom relacionamento luso-americano e atlântico que desejamos manter e reforçar. Estou, por isso, seguro de que todos saberemos assumir as responsabilidades que nos cabem para minimizarmos os danos que este processo não deixará de provocar. Disse. O Sr. Deputado Joaquim Ponte tem 3 pedidos de esclarecimento, 4 pedidos de esclarecimento. Depois informará a mesa como pretende responder individualmente ou em conjunto. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Enes. Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, Sr. Deputado Joaquim Ponte, fez uma afirmação de que se torna necessário a unidade de todas as forças políticas neste momento por causa desta questão que aqui está a ser abordada da base das lajes. Eu gostaria que ficasse aqui claro que, de facto, pela nossa parte, estamos empenhados nesse esforço, mas em todo este processo que se relaciona com a base das lajes, ficou claro que o Governo da República ficou muito aquém do que lhe compete. Pela nossa parte, várias vezes interrogamos sobre as diligências que o Governo tinha efetuado e as respostas foram sempre muito vagas. A desculpa de que a diplomacia exige um certo grau de sigilo não convenceu nem convence os açorianos nem os portugueses em geral. Senhoras e senhores deputados, a recente decisão unilateral dos Estados Unidos em reduzir drasticamente o contingente norte-americano e os trabalhadores portugueses na base das lajes representa um severo impacto social e económico para a Ilha Terceira, para o Conselho da Praia de Vitória. Representa igualmente, e como muito bem disse o Sr. Presidente do Governo dos Açores, uma monumental bufetada no Estado português, na medida em que quer o Ministro Paulo Portas, quer mais recentemente o Ministro dos Negócios Estrangeiros, reiteraram que inevitavelmente o desfecho deste processo não deixaria de ter consequências na relação bilateral entre os dois Estados. A verdade, porém, é que desde 2012 que são conhecidas as intenções norte-americanas. Aliás, a atual maioria PSD-CDS ignorou olimpicamente e por 2 vezes as propostas apresentadas pelo PS para que, em sede de orçamento do Estado, fosse acautelado um plano de revitalização económica para a Ilha Terceira. Chumbaram essa proposta no Orçamento de Estado para 2014 e tornaram recentemente a chumbar a mesma proposta no último orçamento. Na sua recente visita aos Açores, o Sr. Primeiro-Ministro comprometeu-se com o Presidente da Câmara da Praia da Vitória a dar-lhe uma resposta concreta até ao final do ano às propostas que aquele lhe havia apresentado. Que se saiba, até hoje, nada chegou à Câmara da Praia. A falta de solidariedade governamental para com os Açores tem sido uma constante neste e noutros casos. Agora, com a decisão conhecida que penaliza seriamente os Açores e a Ilha Terceira, gostaria de perguntar ao Sr. Deputado, termino já, Sr. Presidente, gostaria de perguntar ao Sr. Deputado se não acha que o Governo da República deve, com caráter de urgência, implementar um plano de revitalização económica para a Ilha Terceira. E para terminar,
gostaria de citar aqui uma frase do Sr. Primeiro-Ministro, ou do líder Pedro Passos Coelho, que disse recentemente na Ilha do Pico o seguinte: os resultados evidenciados pelo Governo dos Açores, que tem demonstrado um sentido de equilíbrio muito grande e, portanto, em contínuo equilíbrio orçamental. Muito obrigado. Com pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado António Filipe. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Joaquim Ponte, queria cumprimentá-lo por trazer aqui à Assembleia da República o tema da base das lajes e da situação em que os respectivos trabalhadores e a economia da Ilha Terceira ficam perante a decisão unilateral dos Estados Unidos de despedir 500 trabalhadores portugueses e de retirar 500 militares norte-americanos que prestam serviço, ou militares ou civis norte-americanos que prestam serviço da base das lajes. E queria aqui manifestar a nossa preocupação. O Grupo Parlamentar do PCP compartilha todas as preocupações relativas a esta matéria. Obviamente que não é um motivo de congratulação para nós a existência de uma base militar norte-americana nos Açores, e não nos orgulha o facto da base das lajes ter ficado associada ao anúncio do início da guerra do Iraque, por exemplo. Mas há uma realidade objetiva com que estamos confrontados, que é de que a base das lajes é o maior empregador, é de longe o maior empregador da Ilha Terceira. É uma realidade objetiva com a qual convivemos, obviamente, preocupamos-nos com os postos de trabalho dos trabalhadores portugueses da Ilha Terceira e com o impacto que a base das lajes tem na economia da região. E também nos preocupamos com o facto de, desde há muitos anos, as relações entre o Estado português e as autoridades norte-americanas relativamente às bases das lajes têm sido marcadas pelo unilateralismo norte-americano. Nós lembramos perfeitamente do facto das autoridades norte-americanas terem deixado de cumprir o acordo laboral da base das lajes e terem passado a decidir de forma unilateral a definição das relações de trabalho da base das lajes, que é uma preocupação. Bom, e agora estamos confrontados com mais uma decisão unilateral. Aquilo que nos parece que é fundamental neste momento é que todos assumam as suas responsabilidades, que esta Assembleia da República, como já se decidiu, ouça o Ministro dos Negócios Estrangeiros para saber o que é que está a ser falado com as autoridades norte-americanas no plano diplomático para que a Ilha Terceira, a economia da Ilha Terceira, seja compensada pelos prejuízos causados por esta decisão unilateral. Que é motivo de conversações com as autoridades norte-americanas, que compensação para os trabalhadores que forem despedidos. Porque quer-nos parecer que os Estados Unidos não podem, ao fim de 6 décadas de utilização da base das lajes, lavar as mãos como Pilatos relativamente à situação decorrente da decisão unilateral de despedir 500 trabalhadores portugueses. E, portanto, isso tem que ser apurado. E não compreendemos, como o Sr. Deputado agora vem falar da unidade que é necessário ter, e que é necessário que haja uma convergência de esforços do Governo da República, do Governo da República, do Governo da região autónoma, de todos, para salvaguardar estes trabalhadores da economia da região. Não compreendemos porque é que a maioria rejeitou a proposta do PCP de ouvir o Ministro da Economia sobre esta matéria. Entendem que o Ministro da Economia do Governo da República não tem nada a dizer relativamente a uma situação destas? Não compreendemos. Como é que, por um lado, o Sr. Deputado fala aqui de unidade, mas depois a maioria rejeita ouvir o Ministro da Economia. Não sei se é por ser do CDS e o PSD não quer que os ministros do CDS entrem, enfim, os senhores dirão. Os senhores dirão. Agora achamos estranho que a maioria não queira ouvir o Ministro da Economia, ou se considera que o Governo da República, no plano do Ministério da Economia, não tem nada a ver com a economia da Ilha Terceira e que o apoio que é necessário dar aos trabalhadores à economia da Ilha Terceira num momento como este. Gostaria que o Sr. Deputado também se pronunciasse sobre isto. Com pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado Telmo Correia. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Deputado Joaquim Ponte, eu queria, obviamente, em primeiro lugar, cumprimentá-lo e felicitá-lo pela importância que traz e com o conhecimento que tem, inclusive pela ligação que tem à região autónoma dos Açores, pela importância desta matéria, por ter trazido esta matéria à nossa Câmara. Eu acho que estas posições, enfim, ainda que eu não perceba muito bem, sinceramente, o que é que o Ministro da Economia tem a ver com este assunto, mas, enfim, o Sr. Deputado António Filipe conseguirá explicar, porque os seus deputados normalmente não era o Ministro da Economia que tratava de bases militares, digo eu, mas, enfim,
noutros regimes, poderia ser assim, não sei. Sendo certo, Sr. Deputados, Sr. Deputado António Filipe, eu queria até, se o Sr. Deputado me deixar usar o meu tempo de forma parcimoniosa, eu queria até cumprimentá-lo pela posição que toma, porque de facto é saudável, é bom e é desejável nós vermos o PCP defender a presença americana nos Açores, defender a base e defender mais que os americanos não podem retirar ninguém da base, porque isso é muito preocupante. É bom, Sr. Deputado, é bom. Ó, Sr. Deputado, é que, Sr. Deputado, ou há NATO ou não há NATO. Sr. Deputado, ou há imperialismo ou não há emprego. Ó, Sr. Deputado, é tão simples como isso. É tão simples como isso, nesta questão. E a sua posição é... Claro, Sr. Deputado, não é sua, é um facto. É um facto. Se os americanos retirarem, há um problema de emprego na região autónoma dos Açores e designadamente na terceira. É indiscutível. Agora, a questão... Eu estou a cumprimentá-lo pela sua posição, Sr. Deputado, não se zangue. A questão do PCP é uma boa posição. Mais estranho é, na minha opinião, que o Partido Socialista não só não tenha tomado a iniciativa, que em boa hora o Sr. Deputado Joaquim Ponte aqui tomou, como inclusivamente esteja a transformar uma questão que é uma questão estratégica e que é uma questão nacional numa questão de política local ou política regional. Porque esta questão não é uma questão de política local ou política regional. Esta questão, na minha opinião, e pergunto-lhe ao Sr. Deputado Joaquim Ponte se concorda ou não, antes do mais, é uma questão nacional e é uma questão estratégica. Porque, para mim, mais grave do que os americanos estarem a diminuir os efetivos na base, e isso em si já é grave, seria se a administração Obama tivesse levado ao próprio encerramento da base, como se chegou a suspeitar poder acontecer. Porque aí nós não só perderíamos emprego e perderíamos economia nos Açores, como perderíamos aquilo que para Portugal é mais importante, que é o reconhecimento do seu papel geoestratégico e do seu papel de ligação entre partes fundamentais do mundo, designadamente partes locais do mundo onde hoje em dia se desenrolam os principais conflitos. Isso seria o mais grave. O que eu lhe pergunto, Sr. Deputado Joaquim Ponte, e sei que concorda comigo, mas lanço este desafio, é façamos um esforço para, dentro da diversidade de opiniões, esta matéria ser uma posição de consenso e ter uma leitura nacional e um esforço nacional que envolve, obviamente, todo o Parlamento, todas as entidades regionais, porque é assim que deve ser abordada. Em segundo lugar, Sr. Deputado, pergunto-lhe se não considera, e com isto mesmo termino, Sr. Presidente, se não considera que nós temos que estabelecer pontes e laços com os Estados Unidos da América do Norte, designadamente com aqueles que podem ser nossos aliados, e Portugal tem muitos aliados no Congresso, tem muitos aliados no Senado, tem inclusivamente um número significativo reforçado nas últimas eleições de eleitos que são lusodescendentes, que são homens de origem açoriana, que estão a fazer um papel extraordinário e que seguramente nos poderão ajudar nesta matéria. Por um pedido de esclarecimento, é a palavra a Sra. Deputada Mariana Aiveca. Muito obrigada, Sr. Presidente. O que acabámos de ouvir do Sr. Deputado Telmo Correia reflete mesmo que é exatamente a voz de quem está na mão dos norte-americanos, do imperialismo. Porque a verdade é que durante 60 anos, todos os governos têm mantido uma postura de submissão aos interesses dos Estados Unidos da América. E a verdade também, Sr. Deputado Joaquim Ponte, que trouxe aqui um retrato fiel do que são as dificuldades, nomeadamente da Ilha Terceira, acrescidas agora com este anunciado despedimento, a verdade é que esta situação não é nova e que desde 2012 temos visto uma atuação passiva do Governo e de submissão, e por isso mesmo assistimos ao incumprimento de acordos e tudo o que por aí fora. Desistiram exatamente dos Açores. O Bloco de Esquerda apresentou por diversas vezes propostas de lançamento de um plano de revitalização da economia, de reutilização daquelas instalações e mais, de haver retorno e pagamento da parte daqueles que durante 60 anos também dilapidaram muito daquilo que é até o património ecológico. Como bem sabe, há muito passivo ecológico para resolver. Mas, aqui chegados, importa de facto que haja um consenso,
que eu creio que na Assembleia Legislativa dos Açores irá haver, ainda esta semana, através de uma proposta de resolução que é dinamizada pelo Bloco de Esquerda e creio que subscrita por todos os partidos da Assembleia Legislativa e que vai no sentido de exigir ao Governo que acione um plano de emergência que minimize os efeitos da redução de pessoal, que vai ocorrer porque, como bem disse o Sr. Deputado, isso representa que vai haver desemprego e que 25% da população ativa, nomeadamente do Concelho da Praia da Vitória, ficará no desemprego, mas dizia eu que é necessário esse plano de revitalização da economia regional, mas são necessárias medidas concretas, nomeadamente o alargamento e o reforço da proteção no desemprego, o aumento do investimento público, e quando falamos em investimento público, falamos naturalmente de economia, não são só negócios estrangeiros, são negócios de cá, investimento público na Ilha Terceira, principalmente neste Conselho, para que se criem condições para que de facto se minimize o impacto desta dilapidação, ao qual o Governo tem assistido, como bem sabemos, numa posição de submissão e de passividade. Para responder aos pedidos de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado Joaquim Ponte. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Senhoras e Senhores Deputados. Muito obrigado pelas questões que me colocaram. Eu gostaria de começar por subscrever as preocupações que aqui foram deixadas pelo deputado Telmo Correia e relembrar, e aproveito aqui também já para responder ao Sr. Deputado Carlos Sénes, a relembrar a necessidade que acho que existe, e foi esse o apelo que deixei ali da tribuna, de que esta questão seja, como aqui foi dito, tratada como uma questão de interesse nacional, uma questão de interesse estruturante, uma questão mesmo de soberania nacional, é uma questão que tem mais relevância e que não deve, como de resto tive ocasião de dizer daquela tribuna, que não se deve particularizar agora esta questão por forma a arranjar querelas partidárias em volta dela ou a querer tirar daqui qualquer proveito partidário, porque isso não resulta em benefício dos Açores, isso não resulta em benefício da população e dos trabalhadores da base das lajes. De resto, gostaria aqui relativamente à questão que foi aqui trazida pelo Sr. Deputado Carlos Sénes, gostaria aqui apenas de lembrar aqui ou de lhe avivar aqui uma declarações recentemente feitas que dizem o seguinte: sempre que um membro do Governo da República contacta com um membro do Governo dos Estados Unidos da América, a questão das lajes é falada. Sabe quem disse isto, Sr. Deputado Carlos Sénes? O Dr. Vasco Cordeiro, Presidente do Governo Regional dos Açores. Bem lembrado. E vou-lhe só deixar mais uma. O esforço da República é superior ao esperado. Sabe quem é que disse isto, Sr. Deputado Carlos Sénes? O Presidente da Câmara Municipal da Praia da Vitória, que é o Conselho onde a base das lajes se localiza. Por conseguinte, eu não queria que esta questão fosse tão particularizada. Acho que são estas pessoas e estas declarações confirmam aquilo que aqui peço, e acho que quando se refere uma linguagem tipo bufetadas ao Estado, não é talvez a linguagem mais feliz, e quando se refere ao Estado, certamente que as pessoas que utilizam esta linguagem se incluem na bufetada que elas entendem que o Estado português levou, porque todos têm feito o melhor que podem, inclusivamente o Governo Regional, os deputados regionais, o líder da oposição na região, o Governo da República, todos têm feito o melhor que podem para que este assunto tenha o desfecho menos penoso possível para a população dos Açores, porque penalização vai haver sempre, e todos nós temos perfeita noção que ninguém pode obrigar os americanos a fazer nos Açores e na base das lajes aquilo que eles não estão a fazer em mais nenhuma outra parte do mundo, nem sequer no seu próprio território. Nós temos consciência desta realidade e, portanto, temos que gerir este assunto como um assunto de interesse regional, de interesse nacional, salvaguardando aqui aquele que é o interesse dos Açores, da população dos Açores e dos trabalhadores da base das lajes. Muito obrigado, Sr. Presidente.